Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 34º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre os morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as disputas e guerras que já ocorreram por causa do cocô dos morcegos. Mas antes, vamos aos nossos recados. Hoje o recado é direcionado às pessoas que gostam de cavernas ou que têm curiosidade sobre esse assunto. Todos os anos, o grupo de espeleologia Guano Espeleo realiza um curso de introdução à espeleologia, que é a área que estuda as cavernas. Por causa da pandemia, o curso não foi realizado ano passado, mas esse ano vai rolar um mini curso online e bem baratinho. Eu já fiz o curso completo presencial em 2019 e foi muito bom. E eu tenho certeza que esse mini curso online vai ser ótimo também. Inclusive, eu serei uma das palestrantes, onde eu vou falar sobre saúde e biossegurança em cavernas. O mini curso vai ser online, de segunda a sexta, entre os dias 5 a 9 de julho de 2021. Se você quiser mais informações sobre o curso, basta seguir a página @guanoespeleo lá no Instagram. Bom, recado dado, bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Em vários episódios eu já falei sobre o guano, que é o nome dado ao cocô dos morcegos e das aves. Inclusive, no episódio 15, que foi só sobre o guano, eu falei que o guano é um material muito rico em nitrogênio, fósforo e potássio, além de matéria orgânica e outros nutrientes e minerais. Lá eu falei também que, embora as fezes dos outros animais também apresentem esses compostos, é em uma proporção muito menor comparada ao guano de aves e morcegos. E por esse motivo, o guano é considerado um potente fertilizante natural dos solos. Lá no episódio 15, eu também falei que por ter altas concentrações de nitrogênio, além de fertilizante, o guano também era muito utilizado para a produção da pólvora. Então, por causa dessas duas importantes utilidades, ao longo da história, já ocorreram várias corridas, disputas e guerras por causa do guano. Disputas por cocô? Sim, isso mesmo, guerras e disputa por cocôs. Mas por que isso? Gente, hoje em dia nós temos como fabricar diferentes tipos de fertilizantes sintéticos e obter os compostos da pólvora de diferentes maneiras. Mas até que as sociedades humanas aprendessem como fazer isso e desenvolvessem tecnologias para fazer isso, antes nós dependíamos das matérias-primas naturais que eram extraídas diretamente da natureza. Então, quais eram os materiais que o pessoal usava para fazer adubo? Eram diferentes compostos orgânicos, como, por exemplo, resíduos de vegetais ou animais, fezes de pessoas ou animais, lixo, esgoto e humus dos rios. E quando que começou o uso do guano como fertilizante para fazer o adubo? Começou com os Incas, lá no Peru, na região das Cordilheiras dos Andes. Antes da chegada dos europeus no continente americano, os Incas já usavam o guano há mais de 1000 anos para fazer adubo. Daí, quando os espanhóis chegaram no Peru e descobriram com os Incas o potencial do uso do guano para a adubação das lavouras, eles começaram a levar guano para a Europa. E por quê? Para entender isso, a gente precisa lembrar um pouquinho da história. Naquela época, as cidades da Europa estavam crescendo demais e a produção agrícola da época não estava dando conta da demanda de bocas para alimentar lá na região. Então, quando começou o período das grandes navegações, além da expansão marítima, os europeus também estavam em busca de matérias-primas para a agricultura. Daí pensa, eles chegaram aqui e descobriram a qualidade dos adubos produzidos pela fertilização do solo com guano. Então os caras ficaram alucinados e começaram a levar quilos e mais quilos de guano para a Europa. A maioria do guano exportado era guano de ave, que eles retiravam de algumas ilhas no mar
onde as aves utilizavam essas ilhas para pousar e descansar. Mas em menor escala também existia a exploração do guano de morcegos, que era coletado nas cavernas. E desde a descoberta, o guano se tornou um material muito valioso, fosse o guano de aves ou o guano de morcegos. Mas o guano passou a realmente ser muito, mas muito valioso e comercializado a partir de 1840, porque nessa época descobriu-se que a partir do guano era possível extrair sais de nitrato e fosfatos que eram utilizados para a produção de pólvora. Gente, isso foi tipo a chapote de ouro, porque afinal quem tinha pólvora tinha poder. Com a pólvora, além de munições para os armamentos, também era possível explodir coisas, como por exemplo para fazer exploração mineral ou para abrir estradas. Então, com a descoberta do uso do guano para a produção de pólvora, começou uma verdadeira corrida mundial pelo guano. Os países começaram a disputar vários e vários territórios que continham jazidas de guano, travando várias guerras em vários locais. E quanto mais o guano era explorado, obviamente mais escasso o produto ia ficando, o que levou à elevação ainda mais dos preços do produto. Essa corrida mundial pelo guano foi muito intensa por aproximadamente 50 anos, mas a partir de 1890 essa corrida começou a diminuir um pouco por causa do monopólio de algumas jazidas, da escassez do guano e dos altos preços praticados no comércio. Então, a Europa começou o processo de industrialização de fertilizantes e substâncias nitrogenadas de interesse, como a amônia e os nitratos, para que essa produção industrial começasse a substituir comercialmente as limitadas fontes naturais de guano. Mas apesar dessas substâncias terem começado a ser produzidas de outras formas, a exploração do guano nunca parou e novas áreas continuam sendo descobertas e exploradas até hoje, o que tem levado a problemas ambientais e o declínio da fauna de alguns locais, especialmente de morcegos em cavernas. Inclusive, um desses locais onde já foi explorado o guano de morcegos em cavernas pode ser visitado hoje em dia. Ele fica lá no Parque Nacional Grand Canyon, nos Estados Unidos. Uma caverna com milhares de morcegos foi descoberta lá por volta de 1930. Então foi iniciada a exploração do guano de morcegos nessa caverna. Porém, o acesso a essa caverna era muito difícil, então a exploração do guano nela não foi muito grande e ela rendeu a retirada de cerca de 1.000 toneladas de guano até o encerramento das atividades em 1967. E aí você pode estar achando, puxa, 1.000 toneladas é muita coisa, hein? Mas isso não é nada perto do que realmente foi explorado nos anos anteriores por alguns países em outras áreas. Por exemplo, somente na década de 1850, o Reino Unido importou cerca de 200.000 toneladas de guano por ano, enquanto que os Estados Unidos importaram cerca de 760.000 toneladas por ano. Gente, é cocô demais, vocês têm noção? É impressionante, né? Bom, mas voltando à caverna do Parque Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, essa caverna que era explorada para comercialização de guano, ela foi incorporada ao parque como um dos pontos turísticos a partir de 1975. E se você tiver a oportunidade de ir lá, hoje você ainda pode observar alguns equipamentos que eram utilizados para a exploração de guano de morcegos nessa caverna. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!